Presidente, a atuação internacional, o senhor, durante o seu governo, definiu uma política externa com essa posição geopolítica que o Brasil tem naturalmente na América Latina e na África até, por questões históricas. Nas delações da Odebrecht, os investigadores dizem que o senhor fez lobby no BNDES, no governo Dilma, conversou com presidentes de outros países para defender obras das empreiteiras brasileiras. E o Alexandrino Alencar chega a dizer, presidente, que a remuneração das palestras, palavras dele, era uma forma de remunerar o ex-presidente Lula face ao que ele fez durante muitos anos para o grupo e que fosse feito de maneira lícita e transparente a tal remuneração via as palestras. Ou seja, eles estão usando a tese de que as palestras serviam para alavancar lobbies das empreiteiras. Como é que o senhor responde a essas acusações, presidente? Eu não deveria nem responder, porque você faz palestra. Sim. E você faz palestra porque você ganhou credibilidade para fazer palestra. A maioria dos jornalistas que são pessoas de nome na televisão fazem palestra. E fazem palestra porque é um jeito de aumentar a sua independência financeira e cuidar melhor da sua família. Sim. Quando eu deixei a presidência, eu tinha muitas coisas. Eu fui chamado para ser consultor de muitas empresas. Nunca quis ser consultor. Nunca quis ser conferencista profissional. Eu era um contador de casos de um governo bem-sucedido. Quando eu deixei a presidência, o PT me registrou. Eu ia ganhar um salário de R$23 mil na época e eu recusei. Eu não quero receber do PT porque eu vou fazer palestra. E quando eu comecei a fazer palestra, eu recebi proposta dos empresários que cuidavam do Gordon Brown, que cuidava do Tony Black, que cuidava do Fox, que cuidava do Felipe González, que cuidava do Kofi Annan, que cuidava do Sarkozy, das pessoas que cuidavam do Clinton. Tá? E nós decidimos o seguinte, vamos criar um padrão, sabe, de conferência. Cobrar um valor. O valor vai ser o do Clinton. Tá? Com a vantagem, o Clinton cobrava o mesmo valor, mas os americanos davam avião para ele viajar, que era um avião oficial. E eu cobrava do empresário que pagava o avião. Tá? O transporte. E contratasse quem quisesse. Foram 72 palestras. Para banco, para empresas de automóveis, para empresas de autopeças, ou seja, foram 72. Eles têm tudo. Eles têm álbum, têm fotografia, tem até meu discurso. Eles pegaram meus 72 discursos e guardaram, certamente para aprender a fazer discurso. Tá? E por que eu era um conferencista, sabe, um contador de caso caro? Porque, gente, as pessoas têm que ter orgulho, isso aqui não é ufanismo, não. É que eu deixei a presidência em 2010 sendo o presidente da República mais bem-sucedido do começo do século XXI. Sabe? Quando as pessoas contratavam uma palestra que a gente perguntava o que vocês querem que eu fale, os caras, ô Lula, o que nós queremos é que você diga qual foi o milagre de tirar 40 milhões da miséria, 40 milhões leva para a classe média, 36 milhões de pessoas tá feito da miséria absoluta, fazer o Brasil ser respeitado como você fez. Era isso que as pessoas queriam saber. E era isso que eu fazia. Fazia e fazia muito bem. E está tudo gravado, eles têm. Está gravado. E não fazia lobby para a empresa, não. Eu ia defender o Brasil como todos os presidentes defendem. Agora, como o pessoal do Ministério Público, da Polícia Federal, parece que não tem nenhuma formação política, eles, na verdade, não estão julgando um erro pessoal, eles estão julgando um jeito de governar. Ora, eu estou convencido que o Brasil é um país de tamanha envergadura na América Latina e que o país tem que ter uma política de influenciar que empresas brasileiras se implantem no exterior. Eu dizia na África, na primeira viagem que eu fiz a Angola, uma empresa brasileira num país africano é uma bandeira do Brasil naquele país. Foi assim que a Inglaterra fez com o Brasil, assim que os Estados Unidos fez com o Brasil. Agora, os procuradores parece que não. Você veja o negócio, na campanha de 2006, você deve estar lembrado que o Alckmin fez uma acusação que eu estava financiando o metrô de Caracas e não dava dinheiro para o metrô de São Paulo. E mal ele sabia que quem começou o metrô de Caracas a financiar foi o Fernando Henrique Cardoso. E justamente... Há uma exportação de serviços brasileiros. De serviços. Só para você ter ideia, no Porto de Mariel, eles compraram de produto nosso 850 milhões de dólares. Agora, se a pessoa é analfabeta política e tem um outro jeito de governar, não é assim, então a pessoa tem que saber o seguinte, eu vou ter que
parar de trabalhar no Ministério Público ou na Polícia Federal, você é candidato a alguma coisa e vou governar de outro jeito. Sabe por quê? Porque quem aprova financiamento não é o presidente da República. Você sabe que é o COFIG que aprova. E no COFIG é uma instituição que participa do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio. O único que não sabe, que não participa, é o presidente da República. Se eles soubessem disso, não falavam tanta baboseira como falam. Presidente, eu quero encerrar um pouco esse capítulo do Lava Jato, até para falar um pouco de política, porque o senhor é um potencial candidato à presidência da República no ano que vem. Aí todo um contexto envolvido nisso. Mas na semana passada o Palocci sinalizou claramente a sugestão de fazer uma delação. Ele falou lá que podia dar informações que renderiam um ano de trabalho para a Lava Jato. Mas há bastidores, presidente, que o Ministério Público só aceita a delação se ele envolver o senhor. Isso não é mais novidade. Pois é. Se você for preso, a primeira pergunta é a seguinte: você conhece o Lula? Sim. Você tem relação com o Lula? É isso que eu vou perguntar para você. Por falta de outro assunto. Só tem algum temor em relação à delação do Palocci? Não tem nenhum temor. Gente, o Palocci é meu amigo, fundador do PT. O Palocci é uma das inteligências políticas mais privilegiadas desse país. O Palocci está preso, sabe? Não foi julgado ainda. Não teve sequer o direito de habeas corpus ainda. Ou seja, ele está preso e está lá trancafiado. Enquanto não falar, não sai. Enquanto não falar, não sai. Você quer sair, fala do Lula. Você quer sair, fala do Lula. É assim com todo mundo, Kennedy. Agora, presidente... Então, querido, é o seguinte. Eu não tenho nenhuma preocupação com a delação, sabe, do Palocci. Na menor... Como eu não tenho, sabe, se você for preso, não terei medo da sua delação. E não tem de nenhum empresário. Pode prender mais gente. Pode prender mais gente, a não ser que a pessoa seja cretina e vá lá para mentir. Mas depois da delação tem que ter prova. Presidente, o PT diz que a Lava Jato instaurou aí um processo de destruição de riqueza no país. A gente viu uma exposição da corrupção, até uma corrupção sistêmica. Partidos que usavam o argumento da corrupção contra o PT, como o PSTB, você vê figuras importantíssimas do PSTB sendo acusadas. Há também gente do PMDB. Os defensores da Lava Jato argumentam, presidente... De todos os partidos. De todos os partidos, então. Mas os defensores da Lava Jato argumentam que a exposição dessa corrupção sistêmica, e o ex-presidente Fernando Henrique até falou que a classe política brasileira está devastada, está destruída, que isso vai legar uma modernização do país e um país menos corrupto no futuro. O senhor não vê nada de positivo na Lava Jato? Não foi assim na Itália. Na Itália, o resultado da Operação Mãos Limpas resultou no Berlusconi. Você teme que o mesmo aconteça no Brasil? É lógico, porque você, veja, primeiro, todos nós, eu, você e 204 milhões de brasileiros somos favoráveis a qualquer processo de apuração de corrupção. É por isso que nós fortalecemos as instituições que verificam corrupção nesse país. E você sabe, como jornalista competente que ninguém fez mais nesse país para facilitar a apuração de corrupção do que nós, tá? E não fizemos para ficar fora, não. Ficamos porque o PT, sabe, tem que estar junto. Ou seja, o que acontece, a diferença é quando denuncia o PT, dizem que o PT pegou para o partido, diz que o PT pegou para a eleição. Brasileira. Agora, o que você está vendo nos outros partidos é conta pessoal. As denúncias são de conta pessoais, isso é muito mais grave. Então, o que eu acho? O PT, por exemplo, está defendendo que não haja financiamento privado mais em campanha. Tá? Que o financiamento seja público e que a Justiça Eleitoral fiscalize e que os partidos sejam responsáveis pela distribuição interna do dinheiro. A briga que se dê internamente. Segundo, eu acho que nós precisamos de uma reforma política para acabar com o fisiologismo no Brasil. A Operação Lava Jato ela tem mérito na medida que está apurando a corrupção. Qual é a crítica que eu faço à Operação Lava Jato? É que o juiz Moro subordinou o sucesso da apuração à criminalização das pessoas na opinião pública pela imprensa. Ou seja, quem sabe das coisas não são os advogados de defesa. Quem sabe das coisas é a imprensa primeiro. Primeiro a imprensa sabe, ela execra as pessoas na opinião pública e depois facilita o trabalho de condenação das pessoas. É isso que eu condeno. Eu condeno porque todo mundo tem direito de defesa, todo mundo tem que viver democraticamente nesse país e é um processo seletivo na denúncia. Eu acabei de dizer da denúncia do Emílio Odebrecht sobre a empresa que ele criou com a Globo para interferir nas privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não vi ninguém investigar isso. Aliás, não deu notícia em jornal nenhum.
Imagina se fosse o Lula. Era manchete. Então, querido, eu acho que se um juiz precisa da imprensa condenar as pessoas publicamente para poder ele ter razão, nós precisamos repensar o papel do Poder Judiciário. Presidente, quero falar com o senhor sobre a sua eventual candidatura à presidência da República. O senhor sempre diz assim, se o PT quiser eu posso ser candidato, eu estou ficando com vontade de ser candidato. Eu queria que o senhor fosse mais claro a respeito disso, porque há duas condicionantes aí. Uma política, que é um desejo do senhor de ser candidato. Se o senhor quiser ser candidato, o PT lançará o senhor. E há a questão jurídica, porque há uma expectativa de que o Moro provavelmente condene o senhor. É o que todo mundo diz, né? Mas, enfim, há essa expectativa. E se houver uma condenação em segunda instância, isso o senhor teria que recorrer ao STJ, ao STF, para manter as suas condições de elegibilidade. Se o senhor, presidente, tiver condições jurídicas de ser candidato, o senhor já tomou a decisão política de ser candidato? O senhor será candidato? Primeiro, eu vou ter condições jurídicas de ser candidato, porque não há nenhuma razão jurídica para evitar que eu seja candidato. Aí seria melhor eles terem coragem de dizer o seguinte, olha, vamos dar o segundo golpe nesse país e não vai ter eleição em 2018. Acontece. E o senhor será candidato? Que todas as pesquisas de opinião pública feitas por eles até agora indicam que se eu for candidato, eu tenho possibilidade de ganhar as eleições no primeiro turno. Então, obviamente que a gente não pode ficar analisando pesquisa com tanto tempo de antecedência, porque tem gente que está em primeiro pode chegar em último, tem gente que está em último pode chegar em primeiro. Você será candidato? Obviamente, na situação que está, eu serei candidato. E vou te dizer mais, eu agora quero ser candidato. É importante, eu agora quero ser candidato a presidente da República, porque na situação que o país está, sabe, sem nenhuma falta de modéstia, as pessoas sabem que eu sei, as pessoas sabem que eu já fiz e as pessoas sabem que eu posso consertar esse país. E para começar a consertar esse país, nós primeiro temos que fazer com que o povo volte a ter confiança nele próprio. Segundo, o governo precisa ter credibilidade. E credibilidade é preciso alguém ser eleito democraticamente pelo povo. Então, eu sei, e eu digo para todo mundo, quer resolver o problema do país? Vamos incluir os pobres outra vez no orçamento. Aí você tem que ter política de geração de emprego, de distribuição de renda e não fazer o que estão fazendo, jogar a culpa da desgraça em cima do pobre outra vez. E todas as medidas que estão fazendo é para favorecer os ricos. Presidente, quero falar também de questões políticas importantes, como a reforma trabalhista da Previdência. Mas antes, ainda nessa política eleitoral, há um setor do empresariado bastante seduzido pela hipótese de o João Dória, prefeito de São Paulo, ser candidato à presidência. E o abalo que a Lava Jato provocou em figuras como o Aécio, o Serra e Alckmin estão reforçando quase que naturalmente dentro do PSDB essa eventual candidatura do Dória. O Dória tem criticado muito o senhor, diz que o senhor e o PT são responsáveis pelo maior esquema de corrupção da história, palavras dele, e que são responsáveis também pela crise econômica, pelos 13 milhões de desempregados, que esse desarranjo econômico começou lá atrás no governo do senhor. Como é que o senhor responde a essa acusação do Dória? E o senhor teme uma eventual candidatura do Dória? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu era presidente do sindicato, o Sauer, presidente da Volkswagen, presidente da Mercedes e da Ford, sempre se queixavam que eu fazia muita crítica a eles. E eu dizia, eu faço muita crítica a vocês porque vocês são os maiores, então eu preciso criticar. Obviamente que o prefeito de São Paulo quer 5 minutos de glória, sabe, que eu responder. Eu não vou responder, porque ele tem obstáculos muito grandes antes de chegar para me enfrentar. Ele primeiro tem que governar a cidade. Ele não pensa que fazendo pirotecnia, andando em ônibus 3 horas da tarde, eu quero ver pegar ônibus às 6 horas da tarde. Eu quero ver ele pegar metrô às 6h30 da tarde, sabe? Eu quero ver se ele foi na enchente aí, andar da enchente ou vai quando está seco. Não. Pirotecnia nós já vimos nesse país. Nós já tivemos prefeito, sabe, que ganhou eleição varrendo São Paulo. Nós temos prefeito que dançava no carnaval vestido de macacão do trabalhador da faxina. Nós já tivemos presidente que foi eleito também pela mídia, sabe, que vestia a camiseta contra a droga e corria todo santo dia, era a primeira página todo santo dia. Pirotecnia não governa nenhuma cidade pequena, nenhuma cidade grande. Eu acho que esse prefeito que você falou, que disse que era um grande gestor, até agora não fez absolutamente nada de gestão. Ele está fazendo pirotecnia e ninguém sobrevive com pirotecnia. Portanto, é o seguinte, você, meu caro, vai ser analisado pelo seu mandato de 4 anos. Governe. Se você governar e ganhar credibilidade, você pode dar o salto que você quiser. Mas não ache apenas que o agrado da imprensa, o agrado de banqueiro, sinceramente,
Se alguém for candidato do banqueiro, é esse que eu quero enfrentar. É esse que eu quero enfrentar. Eu quero enfrentar um candidato dos banqueiros, sabe, que ao mesmo tempo seja candidato da Globo. Quero enfrentar, sabe? Quero enfrentar, assim, sabe, com a chave Lulinha, paz e amor. Porque eu vou lhe contar uma coisa. Esse discurso está um discurso de guerra. Eu não sei, não é de guerra, não. De guerra eles fazem contra mim. Eu estou sempre de paz, eu sou que nem os coitados do vietnamista. Vivo baixinho ali, escondido, os americanos grandão jogando bomba e depois os baixinhos ganharam. Ou seja, eu estou muito tranquilo porque, veja, eu duvido, Kennedy, que algum setor da economia ganhou mais dinheiro do que ganharam no meu tempo de governo. Duvido. Dos trabalhadores aposentados aos mais humildes trabalhadores desse país, aos maiores empresários desse país. Duvido. Porque eu, na verdade, quando dizem que eu fiz um governo de conciliação, eu fiz um governo de conciliação com o povo brasileiro. Foi o período que teve menos greve, foi o período que teve menos ocupação de terra no campo, menos ocupação de terra na cidade, menos mortalidade infantil, menos evasão escolar, sabe? Você arrepende de ter feito um governo de conciliação com as elites? Não, eu fiz um governo de conciliação com o povo. É muito mais importante. Veja, poucas vezes esse país teve um presidente que transitava em todo o setor da sociedade. Quando eu criei o Conselhão, na primeira reunião eu coloquei o Gerdau sentado junto com o dirigente sindical e com o índio, que era para mostrar que era possível governar para todos, sempre tendo um olhar mais carinhoso para as pessoas mais necessitadas. E as pessoas reconhecem isso. As pessoas reconhecem e é por isso que eu apareço com grandes possibilidades, sabe, de ser candidato e ser vitorioso. Vamos esperar a história seguir a sua trajetória e vamos ver o que vai acontecer em 2018. Acabei de ser informado pela produção do SBT que o Moro confirmou a audiência no dia 10, em Curitiba. Para mim não tem problema, como eu te falei, tanto faz dia 3, dia 2, dia 10, dia 15, Perfeito. Sabe, talvez queira se fazer mais espetáculo de pirotecnia, sabe, para quando eu for prestar depoimento. Eu estou muito à vontade. E vejo, a coisa mais importante que eu quero fazer, sabe, é prestar meu depoimento. Eu quero ficar frente a frente com os meus acusadores, sabe, para que a gente possa ter uma conversa. E, aliás, você poderia fazer um favor para mim. Diga. O SBT poderia fazer um favor para mim. Mandar uma carta para o Moro pedindo para que meu depoimento fosse aberto para a imprensa. Sabe, para não ficar subordinado ao vazamento. Porque fica aquela câmera dele filmando, parece que ele é uma voz do além, perguntando para um coitadinho que está exposto lá, não sabe botar a câmera, não sabe olhar. Então era muito melhor, sabe, que um depoimento já aberto. Que é para vazar, vamos fazer um depoimento aberto. A Globo vai lá, sabe, vai cobrir, o SBT vai lá, vai a Bandeirante, vai todo mundo cobrir e ninguém esconde nada de ninguém, fica todo mundo, aparece, sabe, a cara do Moro, aparece a minha cara, sabe, aparece a cara dos procuradores. Presidente, é isso que eu acho que vou acelerar aqui a entrevista, importante. tem muitos pontos que eu quero falar com o senhor. Há alguma tratativa em curso entre o senhor, o Fernando Henrique e o Temer para se tentar uma sobrevivência política à Lava Jato? Primeiro, veja, eu não vou fazer nenhum acordo de sobrevivência à Lava Jato. O que eu acho é que se tiver que ter uma reunião, sabe, entre os políticos, e tem que ser os partidos, os presidentes dos partidos que puxem, é para discutir uma reforma política, para que o país não tenha mais partido fisiológico, a gente possa ter partido mais sério. Porque se a gente continuar com essa lógica de desmoralização dos partidos, o que vem no lugar disso é o fascismo ou o nazismo. Sobre isso, o senhor topa conversar com o Temer e com o Fernando Henrique? Veja, eu sinceramente não tenho muito interesse de conversar com o Temer, porque a forma que ele chegou no governo não condiz, inclusive, com as conversas que eu tive com ele. Por Fernando Henrique Cardoso, eu fiquei muito agradecido quando ele foi me visitar no hospital, foi visitar a dona Marisa, e eu acho que há um espaço para a gente conversar sobre reforma política. E também discutir sobre economia, não tem nenhum problema. Eu quero rapidamente, presidente, o mercado financeiro tem muita descrença num eventual novo mandato do senhor, falando, o Lula agora está com um discurso que ele vai fazer mais intervenção estatal, ele não vai ter aquela responsabilidade fiscal do primeiro mandato. Um discurso do senhor vai ser um eventual governo do senhor, ele vai fazer mais intervenção na economia? Deixa eu te falar, primeiro que responsabilidade fiscal não é motivo de orgulho, ou seja, é obrigação. Eu vou dizer para você o que eu dizia quando era presidente. Minha mãe, ela recebia o olerite de pagamento, o envelope naquele tempo, fechado com o dinheiro de todos os meus irmãos. Ela contava o que era para pagar padaria, o que era para pagar luz e tal, e sobrava, ela distribuía um pouquinho para cada um.
Não gastem mais do que vocês ganham. Ou seja, o mercado não deve temer o senhor. Essa é a minha lógica. O mercado pode temer, sim. Pode Sabe temer. por quê? Porque o Banco do Brasil vai voltar a ser banco público. Porque a Caixa Econômica vai voltar a ser banco público. Porque o BNDES vai voltar a ser banco público. Eles têm que saber disso. Tá? Tem que saber disso. Esses bancos salvaram a economia em 2009. E a política fiscal? Meu caro, a responsabilidade é comigo. Eu provei quanto que eu diminuí a dívida pública, eu provei quanto a economia brasileira cresceu, e no pior momento da economia brasileira, na crise de 2008, eu fui para a televisão, assumi um discurso de 8 minutos para dizer para o povo, olha, compre com responsabilidade, porque se você não comprar, a economia vai piorar e você vai perder seu emprego, sabe? E isso foi o maior sucesso, que os pobres compraram mais do que os ricos. Presidente, o senhor fez não, uma... A questão eu não aceito lição de moral de banqueiro sobre responsabilidade fiscal. Quem não tem responsabilidade são eles, que cobram a taxa de spread do cartão de crédito que eles cobram. Altíssima. Sabe? Presidente, o senhor fez uma reforma da Previdência quando esteve no poder. O senhor discutia e defendia lá no sindicato de São Bernardo essa coisa de o acordado valer sobre o legislado. Por que o senhor se opõe hoje às reformas da Previdência e trabalhista? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala em reforma, a parte mais pobre da população, que vai ser vítima da reforma, ela pensa que é para melhorar. Ora, é assim que você fala de fazer reforma da sua casa, é assim que você fala de fazer reforma da sua roupa. É assim que é o argumento do governo. Se não fizer reforma da Previdência, agora, veja, não tem dinheiro no futuro para pagar a aposentadoria. O que vai acontecer? Veja, primeiro, eu provei, e os números provam, que de 2004 a 2014, no meu governo e no da Dilma, a Seguridade Social cresceu, a receita cresceu 54,1% e foi superavitária. É importante ter crescimento. Sabe por quê? Porque se criou 22 milhões de empregos, porque o crescimento real do salário era de 3,5%, porque o salário mínimo aumentou e porque houve informalização de 6 milhões de pequenas empresas e de milhões de trabalhadores. Então a economia cresceu muito e cresceu o dinheiro da Previdência. Você não faz reforma em crise jogando a culpa na crise. Você faz reforma juntando as partes e negociando o que é possível. E para que você quer a reforma? Ora, a reforma trabalhista que eles estão fazendo é, na verdade, rasgar a CLT, é acabar com a justiça do trabalho para que o trabalhador fique refém do empresário. E todo mundo sabe que no Brasil nós temos apenas meia dúzia de sindicatos capazes de sentar com os empresários e negociar a igualdade de condições. Um deles é o sindicato do metalúrgico do ABC, outro é o sindicato dos bancários. Muitos outros não têm capacidade de negociar, não têm estrutura para negociar. Então, se você rasga a CLT, se você acaba com a justiça do trabalho para fazer a reforma trabalhista, você estará voltando ao começo do século XX, em que os trabalhadores não tinham direito. O que o senhor acha, Fernel? Então, deixa eu só repetir uma coisa. Diga. O legislado, ele vale, sabe, menos do que o negociado quando o sindicato é forte para negociar. Tá? Segundo, sindicato de carimbo, a Previdência é um absurdo que eles estão fazendo, porque todos os indícios da reforma da Previdência é para jogar a desgraça do custo da Previdência nas costas do povo pobre. Mas onde? Está no tempo longo de contribuição, passar de 15 para 25? Olha, só tem um remédio. Diga. Se o Temer tivesse ouvindo a gente, seria tão bom. Certamente ele ouvirá. O Meirelles, sabe para quê? Sabe, querem resolver o problema de dinheiro da Previdência, a economia tem que voltar a crescer, pelo amor de Deus. Para a economia voltar a crescer, a União tem que voltar a ter capacidade de investimento, os estados têm que ter capacidade de investimento, as prefeituras têm que ter capacidade de investimento, os empresários privados têm que querer colocar dinheiro no mercado. É preciso que a gente tenha em conta isso. Mas a política econômica da Dilma não tirou essa capacidade de investimento do governo, dos estados e dos municípios? Veja, deixa eu lhe falar. A Dilma começou equivocadamente o segundo mandato de 2015 fazendo a proposta de reforma que ela fez. Agora, por que ela fez? Você é um jornalista político que vai saber o seguinte. Se você analisar bem, em 99, no começo do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, com a política cambial desastrosa, você chegou à mesma situação da Dilma, correto? E o Fernando Henrique Cardoso, inclusive, chegou a 8% de intenção de voto. Qual foi a diferença da Dilma e do Fernando Henrique Cardoso? É que a Dilma tinha o Eduardo Cunha querendo prejudicá-la, não votando nada. E o Fernando Henrique Cardoso teve o Temer, presidente da Câmara, votando tudo para facilitar. Se o Eduardo Cunha tivesse votado a reforma da Dilma com a pressa que ela queria, a gente não teria chegado onde nós chegamos. É importante lembrar que a Dilma mandou uma medida provisória revogando as desonerações.
Porque entre 2011 e 2014, 2015, foram feitas 548 bilhões de dinheiro de isenção fiscal. Acabou com a política fiscal. Aí estava entrando menos dinheiro do que saindo. Quando ela tentou para isso, o Renan devolveu a medida provisória e não colocou em votação. Nosso tempo acabou, mas eu queria que o senhor respondesse rapidamente. É a favor de antecipar as eleições presidenciais e de uma Assembleia Constituinte nova? Veja, eu sou a favor, o PT não tem uma definição, mas eu sou a favor de antecipar as eleições, porque o país não comporta ficar até 2018 no clima que está. É preciso recuperar a autoestima desse povo. E Constituinte nova? Veja, é preciso que a gente pense o momento político. Uma Constituinte nova pode dar uma parte do mesmo deputado que estão aí, e eu acho que não seria interessante. Pode jogar fora a conquista de 88. É preciso que a gente crie um outro momento político. O que é importante é que a gente chame a sociedade brasileira à responsabilidade. Não adianta ficar xingando os políticos se você votou nele na eleição passada. É importante que você que acha que todo mundo está errado, crie juízo, entre na política, seja candidato, vote, sabe, em gente que tenha compromisso para não fazer a desgraceira que estão fazendo com o país. O governo cogita aumentar impostos em maio. Será uma medida correta? Tem aí, até para diminuir o déficit, tem previsão de rombo nesse ano e no ano que vem. Está havendo a possibilidade de aumentar imposto, presidente? Deixa eu te dizer, você sabe que eu mandei 2 medidas provisórias, a de 2007 acordada com governadores, com sindicato, com liderança, e não foi para frente. Tá? Eu acho, veja, que o governo, se tiver que aumentar imposto, tem que dizer que tem que aumentar imposto, sim. Mas eu não sei se o problema hoje é só aumentar imposto. Eu acho que o problema hoje é o governo assumir a responsabilidade de servir, sabe, como se fosse um motor de arranque para tocar a economia brasileira. A gente, quando estava na Vilares, que a gente fazia motor de navio, um motor de 12 metros de altura era tocado por um motorzinho pequeno para a gente fazer ajuste, que a gente chamava de motor de arranque. Nesse momento, o que está precisando é o governo ter credibilidade para dizer ao povo o que quer fazer. E não é falar mais da palavra corte, é falar investimento. Pelo amor de Deus, vamos fazer investimento. Nós temos Isso não pode explodir a dívida pública, presidente? Deixa eu te falar, no patamar alto? Essa é uma coisa que eu discuti com você em 2015, quando eu vim aqui. A dívida pública, ela foi feita por todos os países do G8 e ela foi feita por todos os países do G8. Ela aumentou de 2007 para cá. Por quê? Porque cabe ao Estado colocar dinheiro na economia para tentar fazer a economia crescer. Se você coloca dinheiro na economia para a economia crescer e você faz investimento em infraestrutura, você gera emprego, o que acontece? Os empregos vão gerar mais salário, que vai gerar mais arrecadação, que vai crescer o PIB e aí a dívida pública vai diminuir com relação ao PIB. Nós temos que ser responsáveis. Agora, para tudo isso acontecer, tem que ter uma pessoa que, quando fala, as pessoas acreditam. Presidente, o senhor falou há pouco do Eduardo Cunha. Segundo o Temer, numa entrevista que ele deu a Bandeirantes, ele disse que o Eduardo Cunha disse a ele que não ia tocar o processo de impeachment adiante, o pedido de impeachment adiante, porque ele teria 3 votos do PT a favor dele no Conselho de Ética. E depois, quando o Rui Falcão tuitou que o PT ia votar contra ele resolveu dar seguimento àquele pedido de impeachment. O próprio Temer falou, talvez a Dilma estivesse no poder. A Dilma deveria ter negociado com o Eduardo Cunha para preservar o resto do mandato, ou o impeachment aconteceria de qualquer maneira porque ela perdeu apoio no Congresso e a política econômica estava ruim? Primeiro, eu não quero julgar a atitude do Eduardo Cunha, eu quero julgar a atitude do Temer. O Temer era vice-presidente da República e ele deveria ter dito para o Cunha, não, você não pode fazer isso porque é inconstitucional. Nós não podemos inventar uma mentira. E, sobretudo, o Temer, um senhor de 76 anos de idade, um jurista famoso aqui em São Paulo, poderia ter dito ao povo, eu não quero o poder pela via do golpe. Eu não ter recusado. Mas a Dilma deveria ter negociado com o Cunha? Eu não sei se ela deveria ter negociado com o Cunha. Porque o Cunha tinha mais 6 meses de mandato. A Dilma tinha mais 2 anos e tanto. Mas é um problema dela. O que eu quero julgar é que o vice-presidente da República, que era do partido mais importante na Câmara e mais importante no Senado, e era teoricamente o chefe do Cunha, tivesse dito, não vou aceitar esse tipo de coisa, não teria aceito. Faltou lealdade agora, do Temer à Dilma? Faltou compromisso com a Dilma. E faltou compromisso com a democracia. Ele sabe que isso tem um preço, ele vai pagar o preço por isso. Obviamente que tem a glória de chegar à presidência da República, né? Tem gente que ficou feliz porque ficou um dia, imagina ficar 3 anos. Presidente, a Dilma... Agora é pobre para o Brasil isso. O Brasil não merecia mais isso. Mas a Dilma não errou na relação com o Temer? Eu não sei, a Dilma pode ter errado em muitas coisas, mas nada justifica um golpe. Presidente, última pergunta. Como é que o senhor tem enfrentado e lidado com a perda da dona Marisa? Kennedy, eu pensei que eu já tinha experiência de viuvez, porque eu fiquei viúvo em 71, com 2 anos de casado.
mais 43 anos de convivência que eu tive com a Marisa, ou seja, é muito pior do que eu imaginava. Eu não tinha noção do quanto é difícil, do quanto é complicado você chegar em casa de noite e não ter mulher. Então, o tempo vai se encarregar, sabe, de fazer com que a gente supere isso. Mas é uma experiência muito ruim que eu não desejo para ninguém. Presidente, é muito desagradável. Força aí para o senhor superar. Obrigado pela entrevista, gostei muito da entrevista, acho que o senhor tocou em todos os pontos. Falou aí de Lava Jato, de Brasil, de tudo. É uma pena que foi rápido. 50 minutos. Eu pensava que ia ser mais, pô. A gente marca outra entrevista. Tá bom? Obrigado pela entrevista, Um abraço, presidente. obrigado, querido. Abraço para o senhor. Obrigado.